Olá, bem-vindo a mais um quadro Os Seus Direitos da TV AMAI. Hoje recebemos aqui o nosso advogado, jovem, porém brilhante advogado da AMAI, Dr. Eduardo Henrique, que atua aqui na área jurídica da AMAI, mais especificamente ele faz a parte também criminal. Dr. Eduardo, seja bem-vindo. Muito obrigado, tenente. Agradeço o convite aqui da diretoria, para poder fazer parte desse quadro e explicar alguma coisa para quem tiver alguma dúvida. Muito bem. Obrigado. Nós coletamos 5 perguntas, doutor Eduardo, lá no nosso site da AMAI. Os nossos internautas podem ir lá na página, nas redes sociais e fazer as perguntas. Nós coletamos e depois fazemos um programa especialmente para atender ao nosso associado. Então, hoje a nossa conversa é sobre crimes dolosos contra a vida. Nós sabemos que, anteriormente, o policial militar, quando ele praticava o crime doloso contra a vida, ele era julgado, ele se via processado na vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual. Perfeito? Certo, exatamente. Hoje, essa conduta atípica do policial, ele não é mais julgado na vara da auditoria. Ele passa a ser julgado, então, no tribunal do júri. Exato. A nossa primeira pergunta: a partir de quando a justiça começou a julgar policiais militares no tribunal do júri? Certo. Essa mudança de paradigma que teve, ela veio com a emenda constitucional número 45 de 2004. Essa emenda ela alterou várias partes da jurisdição, várias partes das competências. Por exemplo, ela extinguiu os chamados tribunais de alçada, e entre essas mudanças, ela incluiu e alterou o artigo 125, parágrafo 4º da Constituição da República, incluindo que os crimes dolosos contra a vida, ainda que cometidos por policiais militares estaduais em serviço, seriam deslocados da competência da Justiça Militar ao Tribunal do Júri, que tem a competência, segundo o artigo 5º, inciso 38, para julgar os crimes dolosos contra a vida. Segunda pergunta: o que é crime doloso e quais são considerados os crimes dolosos hoje, então, no Código Penal? Certo. O crime doloso é aquele, dito assim no populacho, né, uma linguagem menos técnica, aquele feito por querer. Então, é aquele em que o agente, o criminoso, dentro da sua cabeça, ele faz uma representação daquilo que ele quer fazer, visualiza o resultado que ele quer atingir e aí age de acordo com essa representação que ele faz. Então ele tem a vontade de fazer isso. Ele tem a vontade livre e consciente de cometer o crime. Diferencia um pouquinho do crime culposo. Exato. O crime culposo é aquele, entre grandes aspas, o sem querer, né? É aquele em que o criminoso ele tem um dever de cuidado objetivo, só que ele viola esse dever de 3 maneiras. Pode ser imprudente, negligente ou imperito. Essa discussão aí ficou muito em voga uns anos atrás com relação aos crimes cometidos por motoristas embriagados. Crime de trânsito. O crime de trânsito, que anteriormente era considerado um crime culposo, previsto no artigo 302 do Código de Trânsito. Os entendimentos evoluíram e passou a se entender que o agente de trânsito, quando ele se embriaga, pega no volante, ele assume o risco de produzir um resultado morte. Quando ele assume o risco de produzir algum efeito, é considerado dolo. Um crime doloso por o que chama de dolo eventual, né? Certo, exatamente. Tem um caso famoso aí na capital que está sendo processado a esse título. E quais são os crimes considerados crimes dolosos contra a vida? Ok, os crimes dolosos contra a vida é necessário que veja-se, por exemplo, justamente essa vontade. Os crimes dolosos contra a vida previstos no Código Penal Comum, Código Penal de 1940, são o homicídio, a tentativa de homicídio, o induzimento, participação, auxílio ou instigação no suicídio, quando uma pessoa participa de maneira ativa no suicídio de outra pessoa, o infanticídio, que é uma forma privilegiada do homicídio, quando a própria mãe mata o próprio filho durante o estado puerperal logo após o parto, e o aborto em todas as suas modalidades. Esses são os crimes do Código Penal Comum. No Código Penal Militar,
Há também o homicídio e a participação no suicídio, participação ativa no suicídio. Perfeito. Nossa terceira pergunta: qual é a celeridade no Tribunal do Júri para esses julgamentos de crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares? Veja, o Código de Processo Penal Comum, ele prevê muito mais possibilidades de recursos do que o Código de Processo Penal Militar, né? Então, se a defesa quiser, ela pode interpor sucessivos recursos justamente com o propósito de alongar esse procedimento, de fazer com que demore mais. A gente entende que os processos na Vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual, pelo menos aqui no Paraná, são bem mais céleres, são mais concisos, não obstante o procedimento seja diferente, né? O procedimento do júri, a fase de instrução, de tomada de depoimentos, de oitiva de testemunhas, ela é menor, mas justamente por causa dessa possibilidade de interpor recursos aos tribunais superiores, acaba demorando muito mais ao que a gente acaba sentindo, né? Como exemplo, na semana passada eu fiz uma sustentação no júri, naquele caso específico não era de um policial militar, que o crime ocorreu em 1998, ou seja, demorou 18 anos para ser julgado. Quase prescrito. Quase prescrito, exatamente. Então, o Tribunal do Júri tem as suas qualidades e os seus defeitos. Um dos defeitos é justamente esse, a morosidade com que é feito esse julgamento. A nossa quarta pergunta é exatamente qual é a celeridade na Vara da Justiça da Auditoria Militar. Sim. A VAGM, né, como a gente conhece, né, o acrônimo de Vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual, ela é muito mais célere, por dois motivos. Primeiro, porque agora todos os processos são eletrônicos, né, então não tem aquele pegar um processo, números, volumes e tal. E o segundo é porque ela só julga esse tipo de caso. Né? Ela tem a competência criminal, que é a maior parte dos processos que estão lá, mas ela só julga esse tipo de caso. E como os crimes que são julgados lá, algumas vezes são muito repetidos, né? Por exemplo, não julga crime de genocídio, que não tem, os crimes em tempos de guerra, não tem. Né? Então, são alguns crimes que as coisas se repetem lá. Então, o próprio juiz da vara, ele já tem mais o traquejo, consegue instruir com mais celeridade. E também a defesa, pelo menos a nossa defesa, dos advogados que a gente conhece, ela também não fica tentando protelar o julgamento. A gente entende que não é bom para o acusado. Dá para sentir, então, que na VAGM o rito ele segue uma técnica mais apurada, então, Sim. de melhor qualidade. Sem dúvida. Que pode propiciar, então, uma melhor defesa. Sem dúvida. Né? O próprio promotor de justiça, né? Agora tem duas promotorias que estão atuando lá na mesma vara, ele também já conhece o Código de Processo Penal Militar de trás para frente, conhece o Código Penal Militar. Então, essa especialidade, né? A Justiça Militar é uma justiça especializada, acaba por trazer mais tecnicidade no processo, acaba por trazer mais celeridade. Então, eu, particularmente, sou um grande defensor da Justiça Militar, do direito penal militar, e acho que é um direito conquistado. Aí o senhor já me deu um gancho para a quinta pergunta. A quinta pergunta é a seguinte: o advogado se sente mais seguro defendendo na VAGM ou no Tribunal do Júri? Olha, eu particularmente atuo tanto no Tribunal do Júri quanto na VAGM. Eu acho que nós temos mais condições de fazer uma defesa eficiente e competente na VAGM, por alguns motivos. O primeiro, o rito a gente já conhece, ele é um rito, por exemplo, as testemunhas de defesa e as testemunhas de acusação são ouvidas em momentos diferentes, não é como um procedimento comum em que são todas juntas, então você pode arrolar as próprias testemunhas da defesa depois de saber o que as testemunhas da acusação disseram, né? São momentos processuais diferentes. E, particularmente em relação aos crimes dolosos contra a vida, no caso o júri, em correlação à VAGM, é que os processos julgados na VAGM são absolutamente técnicos. No processo do júri, o conselho de sentença, o que ele faz? Ele responde perguntas de sim ou não, de maneira secreta.
houve um crime? Sim ou não? Foi fulano de tal o autor? Sim ou não? Então isso dá margem a muita discricionariedade do conselho de sentença. Então acaba, lógico, né? Ao passo que lá na VASM, cada juiz militar ele vai apresentar o seu voto com uma técnica, um voto por escrito, bem condizente com a mais próxima da realidade possível. Isso, as sessões de julgamento lá na VASM funcionam da seguinte maneira. É dada a palavra ao Ministério Público por até 3 horas, depois a defesa por até 3 horas, possibilidade de réplica e tréplica. Depois disso passa-se ao julgamento. O que acontece? O juiz de direito, instrutor, o juiz auditor, que é um juiz concursado de carreira, né, do último posto da carreira de juiz, né, como se fosse o último posto de um oficialato, antes de virar desembargador, ele vai lá e profere para cada um desses mesmos critérios, se houve o crime, se foi o autor, se a conduta é punível, enfim, se houve ilegítima defesa, por exemplo. Cada um desses critérios, ele responde fundamentadamente ali na hora. O juiz militar. Isso o juiz de direito, e daí, pela ordem inversa de antiguidade dos juízes militares, também eles têm que fundamentar. Não é só dizer eu concordo com o juiz de direito ou eu discordo do juiz de direito. Certo. Então, às vezes, nós temos julgamentos lá na VASM que são verdadeiras aulas de direito penal militar, de direito constitucional, porque nós temos 5 votos que são fundamentados, ele tem que dizer nos autos o que fundamentou aquela decisão, aonde que foi, por que ele não aplica tal tese. Então, eu particularmente, como advogado, eu prefiro sustentar e fazer as defesas na VASM ao invés do Tribunal do Júri. Não que o Tribunal do Júri não seja importante, ele é um julgamento importante, mas justamente essa tecnicidade que se impõe aos julgamentos é o que me leva a ter preferência pelo julgamento perante o juízo militar, perante o escabinato que a gente chama, né? Isso foi um ponto positivo que a Constituição manteve a justiça militar após o regime, né? Muito bem. Nós, então, encerramos o nosso rol de 5 perguntas. Doutor Eduardo, muito obrigado. Eu que agradeço o suas convite. Considerações sobre os serviços que a AMAI oferece aos nossos associados que precisem de um advogado para defendê-los, tanto na VASM quanto no Tribunal de Júri. Sim, nós temos um corpo de advogados que é absolutamente selecionado, capacitado, nós entendemos de direito penal militar, de direito disciplinar militar, que é talvez o maior medo do militar estadual, e estamos sempre de portas abertas aqui, é só ligar, marcar um horário, se quiser vir sem marcar horário, sempre tem um advogado aqui que pode fazer esse encaminhamento, mas o mais importante que nós achamos, como advogados, é que vocês busquem uma defesa especializada na área militar. Advogado criminalista, advogado tem em qualquer canto, mas um que saiba as diferenças entre legislação comum e legislação especial, esse tipo de coisa faz muita diferença na hora da sua defesa. E a defesa é um direito do associado, do acusado, não somos nós que estamos nos defendendo. Nós estamos fazendo isso em favor de uma pessoa que tem em jogo a própria liberdade, inclusive, emprego, esse tipo de coisa. Lembrando sempre que o advogado é um elemento essencial para o funcionamento da justiça, conforme prevê na Constituição Federal. Muito obrigado pela sua participação e, tendo perguntas, por favor, recorra às nossas redes sociais e encaminhe a sua pergunta que teremos o maior prazer em respondê-las.